Então, assim, hoje nós vamos falar de psique e o que é psique, né? É essa caixa de ferramentas que inclui os nossos sentidos, nossas memórias e tudo aquilo que nos possibilita a vida. E por vezes, digamos assim, fazendo uma analogia, imagina alguém que vai com uma caixa de ferramentas na tua casa para fazer um concerto e esse alguém não arruma, ele sai e coloca de qualquer forma todas as ferramentas ali dentro. Ele vai para a próxima casa e ele não encontra uma ferramenta importante. Assim é a nossa psique. Às vezes ela fica desorganizada e nós nos perdemos. E esse momento em que esses nossos sentidos, essas nossas ferramentas ficam desorganizadas, são os momentos do trauma. Então nós temos o trauma da identidade, que são os primeiros traumas que acontecem desde a nossa concepção, e um dos traumas recorrentes em mulheres que é assim, 90% é: mamãe queria um menino e veio uma menina. Acontece muito isso, é muito comum. E aí acontece uma cisão na psique dessa menina. Ela vai para a vida sem toda a potência feminina que ela poderia ser. Isso não tem nada a ver com homossexualidade, isso tem a ver com não se sentir valorizada, não se sentir capaz. Como a Marisa falou do ritmo, ela perde o ritmo do seu corpo. Aquela que vai para a dança e daqui a pouco ela não consegue acertar o ritmo, não consegue acertar o passo. O que tem na psique dela que é tão difícil acertar esse ritmo, esse passo? E às vezes é um trauma assim, que alguém falou alguma coisa, que alguém desejou alguma coisa para ela. Nós temos que entender assim o que é o eu, né? O eu é um lugar dentro da minha psique. E quando eu não tenho recursos, quando eu sou muito pequena e alguém mais forte que eu deseja uma outra coisa que não a minha, eu tenho que me adaptar. Então eu saio do meu lugar e eu me adapto ao querer de outra pessoa. Então, assim, é isso que o professor Franz Rupert fala. O que é o eu, né? É o quem eu sou e o que eu quero. Então, eu sou, eu vim de um jeito e eu quero algo na minha vida. Mas aí, alguém mais forte que eu quer uma outra coisa. E aí eu me desloco e eu me adapto. Eu me adapto porque eu preciso sobreviver. A nossa vida no começo é uma máquina de sobrevivência. Então, eu preciso me vincular com esse cuidador, que seja a mãe, o pai, enfim, né? Mas a gente fala especificamente da mãe. Por quê? Porque é a mãe que fica ali 9 meses com o bebê no ventre. Então eu preciso me adaptar ao querer dessa mãe. O que essa mãe quer para mim? E nessa adaptação eu saio do meu lugar. E aí eu vou para a vida fora do meu lugar. Quem é que dirige? Vocês já tentaram dirigir no banco de carona? É possível. É a mesma coisa. Quando eu saio do meu lugar, eu estou no banco de carona e eu estou tentando dirigir a minha vida. É muito difícil. É muito difícil, por quê? Porque eu estou fora do meu lugar. Eu estou seguindo os desejos de uma outra pessoa, que seja minha mãe. E aqui é preciso, assim, sem julgamento, né? Nunca, jamais, em tempo algum, a gente vai falar em julgamento. As coisas foram como foram. E às vezes a intenção da mãe é a melhor, mas desloca da mesma forma. E aí a pessoa fica travada, né? Não consegue
achar o seu lugar na vida. E aí eu vou trazer assim a história do o patinho feio, né? Do livro Mulheres que Correm com Lobos. É isso que acontece. Ele é um cisne. Ele está certo em ser um cisne. Ele está certo em ser do jeito que ele é. Mas ele não se reconhece porque a comunidade pressiona para que ele se ache feio porque ele não é um pato. Então, toda a psique dele foi deslocada. E ele passa por todas aquelas situações na vida porque ele não se acha dentro do seu lugar. E ele é um ser magnífico, um ser maravilhoso, mas ele ainda não sabe disso. Ele quer continuar agradando a comunidade e a mãe sendo um pato, mas ele não é, ele é um cisne. Então isso é uma analogia assim para a gente pensar quem a gente é e também o que a gente quer, qual é o meu querer. O que eu quero é meu? Eu quero realmente isso que eu estou fazendo? Esse querer é meu? Ou eu estou querendo algo para agradar alguém? E a gente vê muito isso nessas famílias, por exemplo, assim, uma família de advogados. Daí nasce um filho que quer ser artista, mas ele tem que seguir a família sendo advogado. E eu trabalhei numa clínica que tinha um psiquiatra e ele queria que o filho fosse psicólogo. O filho dele era um artista, tocava muito bem e ganhava dinheiro tocando, mas ele teve que ser psicólogo e foi extremamente infeliz. E eu segui a vida desse menino. E esse menino foi extremamente infeliz e não gostava daquilo que fazia e não gostava de receber as pessoas. Ele gostava de tocar. Então, é importante, assim, que a gente traga para nós. Isso que eu estou querendo agora é meu? Eu quero realmente, né? Porque, assim, quando a gente está de posse do nosso eu sou e eu quero, o universo se movimenta para que aquilo aconteça. Senão, a gente fica empurrando um caminhão lomba acima. É muito difícil estar num outro lugar que não é o nosso. Falei bastante, então o que vocês acham de tudo isso? Faz sentido? Alguém já tinha pensado nisso? Não. É assim, esse negócio de estar deslocada, nossa, eu me sinto totalmente. Serviu tudo para mim isso aqui. Eu tô assim num lugar que não era para eu estar e essa coisa da mãe querer talvez um menino, hoje tem muito sentido tudo isso que você falou. Gratidão. Então a gente precisa começar lentamente. Essa é a primeira sementinha plantada, né? Qual é o meu querer? Quem sou eu e o que eu quero? E aí começar a voltar suavemente, lentamente para esse lugar. O que eu quero? O que eu quero de verdade? Qual é o meu querer? Gente, isso é muito profundo. E assim, o que impede... Quando você quer um monte de coisa, né? Também tem uns emaranhamentos, né? Quando você quer um monte de coisa. Tá, mas o que tu quer um monte de coisa é o teu querer ou é algo externo de ti que te diz essa necessidade? Porque assim, imaginemos uma pessoa que é extremamente consumista. Isso, na verdade, é uma fuga daquilo que ela quer, né? Eu digo mais em relação não ao consumo em si, mas, por exemplo, as coisas que chegam para você, você se fica embriagada, assim, né, no sentido de fica, nossa, faz muito sentido, e aí outra coisa, nossa, que legal, nossa, aquilo. Então, mas aprendizado mesmo em si.
sabe? Você se encanta com um monte de coisa e no fundo não tem um foco. Também, por que será que você atira em vários alvos, né, e não tem esse foco? Também é muito comum isso encontrar, né? Eu tô falando de mim também, né? Sim, mas é muito comum a gente ver isso nas pessoas. Mas também é isso assim, né? O que eu quero? Porque aí é assim, eu estou aqui e eu quero algo. Mas aí aparece alguém tentando me vender uma outra ideia. Então eu compro aquela ideia de outra pessoa. Digamos assim, né, Brasil, tô aqui em Porto Alegre. Ah, eu quero ir para São Paulo. Ah, mas aí surge alguém aqui que me oferece uma carona para ir para Buenos Aires para depois ir para São Paulo. Tá, eu pego a carona para ir para Buenos Aires. Daí eu chego em Buenos Aires, eu percebo que eu tô mais longe de São Paulo. Daí eu pego uma carona, faço uma volta, mas eu não chego em São Paulo ainda. Entende? É assim, esse é o meu querer ou é a cultura, a sociedade que está tentando me vender algo e me tirando do foco? Né? É importante. Ou eu estou me boicotando, né? E permitindo ser levado, igual esse exemplo que você deu. Eu, quando não pergunto o que eu quero mesmo, né, o que é meu, aí eu vou lá para Buenos Aires. Porque eu não tô no meu eu. Até para eu não encontrar esse eu. É igual a história da Alice, né? Se você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, você precisa saber o que você quer. É muito profundo isso, e é isso que o Franz Rupert nos trouxe, né? Quem sou eu e o que eu quero. E é interessante, daí a gente volta também para a história do patinho feio, né? Quando e todo mundo é agressivo com ele. Enquanto ele se acha feio, enquanto ele é um pato, todo mundo é agressivo com ele, ninguém gosta dele, ninguém acolhe ele. Quando ele é um cisne e ele se aceita enquanto cisne, todos ficam dançando ao redor dele. Então vejam assim, se cada um de nós estiver no nosso lugar, né? No nosso lugar, se a gente é pato, vamos ser pato. Se a gente é cisne, vamos ser cisne. Aí tudo flui ao nosso redor. E esse é um princípio, isso são palavras do professor Franz Rupert também, que iam acabar as guerras, né? O que é as guerras? É alguém que está fora do seu lugar tentando provar para o outro que é mais forte. Mas se ele estivesse no lugar dele, todos estariam dançando ao seu redor, em paz, né? Então vejam o quanto é importante a gente encontrar esse eu saudável, esse lugar dentro de nós, né? E o quanto é importante que a gente trabalhe esses traumas, essas marcas, essas cicatrizes que nos tiram do centro de nós mesmos. Fez sentido? Alguém aqui acha que tem trauma? Acho que é geral. Acho que não há nenhum ser humano no mundo que não tenha trauma. Isso é logo na nascença. Somos politraumatizados. É logo, começa na gestação, nascimento e por aí fora. Começa antes da gestação. Tem o trauma de implantação. Dentro do... Pode falar. O que a Angela falou é muito interessante, porque ultimamente tenho estado a ouvir a Maria Gurjão a falar, e ela falou de uma coisa que caiu aqui também uma ficha, que tem a ver com os nomes compostos. Ou seja, Ângela Maria, Teresa Maria, Ana Teresa, as pessoas já vêm à nascença com 2 nomes. E é quase 99% um dos nomes está a ressoar com o ancestral. E também tem o que foi falado no grupo na terça-feira,
O nome é um atributo. Por exemplo, o meu nome, Ângela Maria, foi dado por causa da cantora Ângela Maria. E por muito tempo isso foi um peso para mim. Quando eu nasci, a Ângela Maria estava em pleno sucesso. Aí tu imagina uma criancinha bem pequenininha, não conseguia nem respirar, com toda aquela cobrança, com todo aquele peso de ser como uma artista gloriosa que estava sendo. Foi preciso muito trabalho comigo mesma para eu me sentir assim, entregar o que era da Ângela Maria e ficar com o meu nome simples. Eu sou simples, eu não sou Ângela Maria grandiosa. É um trabalho, é uma conscientização, é uma busca, e isso pesa e as pessoas não sabem. E ainda assim, quando é um nome de um antepassado, por exemplo, eu vou dar um nome para minha filha da avó que já morreu e que essa avó foi uma pessoa que foi muito importante, que fez isso e fez aquilo e fez aquilo. Mesmo que inconscientemente, essa mãe que colocou esse nome vai ter uma expectativa de que a filha seja igual a essa avó. E pode ser que essa filha não queira ser igual a essa avó, queira ser diferente. Né? Pode falar, Assunção. Eu sou Maria Assunção porque nasci no dia da Nossa Senhora da Assunção. Durante muitos anos eu detestava o meu nome. Ultimamente comecei a gostar muito de Assunção e agora comecei a escrever Maria Assunção. Porque é uma cobrança, né? Maria Assunção. Agora que estás a falar, tive muita dificuldade em acolher o meu nome. Porque é muito pesado, né? Ser como uma santa, como uma divindade. E a gente é somente humana. Isso é pesado, né? Então, a minha ideia era trazer para vocês essa ideia, principalmente desse trauma de desenvolvimento, né? Desse trauma de identidade, quem sou eu e o que eu quero. E se o meu querer é meu. Isso é de fundamental importância, que a gente tenha na consciência. Pode falar, Marisa. Não, acho que eu já falei para vocês no grupo, né, que o meu nome é em homenagem a uma prima que morreu afogada. Quer dizer, eu nunca faço analogia, mas assim, se for pensar no inconsciente, que pese, né, e que em homenagem a que morreu afogada, sabe? Quer dizer, não é que ela fez alguma ação boa, né? Em homenagem à morte dela. É muito pior. Se você for fazer uma análise. É muito pesado. Já é um trauma, né? Ele já nasce com o trauma do nome. Mas eu gosto do meu nome. Agora eu também gosto do meu. Já aceitei. Me aceitei.